Você se lembra da Kéfera, aquela mimizenta que ficava falando sobre Menterupt, mansplaining como uma forma de intimidar os homens e impedir que eles falassem exatamente aquilo que eles estavam pensando? Exatamente, a Kéfera sempre estabeleceu que os homens eram os grandes vilões dos relacionamentos e que as digníssimas eram as vítimas indefesas da maldade inerente do masculino. A Kéfera sempre falou que os homens precisavam ser responsabilizados por sabe-se lá o que se passava da imaginação de mimizenta dela. E essa mesma Kéfera teve um relacionamento com uma outra digníssima, um relacionamento em que ela se apaixonou e ela viveu o inferno nesse relacionamento. O que a Kéfera experimentou nesse relacionamento, e ela vai dar um pouquinho da palhinha aqui pra gente, nesse relato maravilhoso, foi exatamente tudo aquilo que os homens passam em suas vidas. Se convencionou na sociedade de hoje debochar dos homens que não querem relacionamentos. Mas o que a sociedade simplesmente não pergunta é por que os homens não querem esses relacionamentos? E é justamente por isso, porque as digníssimas hoje, 99% delas, não servem para nenhum tipo de relação. São pessoas extremamente problemáticas, narcisistas, egoístas, que veem apenas o seu próprio lado e estão dispostos a usar as pessoas nesse processo. Exatamente. Então, vamos assistir esse relato maravilhoso que ela dá e a gente vai fazer algumas ponderações sobre essas questões que ela vai nos trazer. Foi a tragédia dessa vez, gente. Vivi um relacionamento merda com uma mulher. Tu acredita? Bicha, nem eu. Como que eu fui cair nessa cilada? O relacionamento merda. Quando eu falo merda, eu tô evitando falar ácido glicólico mais niacina. Mais uma vez, o que ela viveu nesse relacionamento nada mais é do que aquilo que é oferecido normalmente aos homens em relacionamentos. Ela viveu, por uma vez, aquilo que os homens passam naturalmente e são obrigados pela sociedade covarde a passar. Diz que é ótimo, fecha os poros, incrível. Com mulher é muito velado. E eu só fui descobrir isso vivendo. Que raiva, alguém podia ter me avisado, né, gente? Como ela, com uma digníssima, não consegue entender como as digníssimas funcionam? É muito simples, nós chamamos isso em psicologia de auto-engano. As digníssimas elas são feitas para assumir todo tipo de comportamento narcisista, patológico e errado, ao mesmo tempo que elas simplesmente expulsam todo esse comportamento errado da consciência. Então, quando a digníssima tem uma atitude absurda e horrível, e você vai confrontar com isso, poxa, olha, você está fazendo isso de errado. Ela vai alegar, eu não fiz isso, você deve estar enganado, eu não fiz nada disso não. É porque a mente dela é feita, se articula de tal forma que não se registra nada daquilo que ela faz de errado, ela consegue manter uma imagem idealizada de si de perfeição. O auto-engano torna as digníssimas mentirosas muito mais eficientes, porque elas conseguem mentir ao mesmo tempo que acreditam verdadeiramente na mentira que está sendo dita. Os homens não têm isso, porque o homem, quando ele mente, no seu interior, ele tem comportamentos e demonstrações faciais que denotam a própria descrença sobre aquilo que é dito. Então você pega o homem com muita facilidade nas mentiras. As digníssimas não. É extremamente difícil você pegar uma mentira delas porque elas de fato acreditam em tudo aquilo que está sendo dito. Mas sem mais delongas, vamos continuar assistindo. Tem me avisado, né, gente? Nossa, história é longa. Vocês querem saber? Tá com tempo? Então tá bom. Eu vou contar um pouquinho, tá? Eu já tava acostumada a ter dedo podre com homem. Com mulher foi novidade. Eu pensei assim, não vou viver um relacionamento ruim com uma mulher, porque eu acho que mulher não vai ser sacana com outra mulher, certo? Errado! Muito errado! Gente, vivi uma montanha-russa horrorosa, que graças a Deus durou pouco tempo, mas foi o suficiente pra ter dado um estrago, viu? Ô, bicha ruim. E vocês sabem. O que ela fala que dedo podre é que, na verdade, a Kéfera vive em um ambiente mais alinhado aqui à minha direita. Então ela está mais alinhado esse outro lado aqui, que eu não vou falar pra gente não ter nenhum tipo de restrição. São dos piores tipos de pessoas. São pessoas extremamente vitimistas. Nós temos uma série de estudos que demonstram que esse espectro político aqui é a direita, esse outro espectro político aqui, ele consegue englobar as pessoas mais problemáticas e doentes emocionalmente. São pessoas que têm uma preocupação muito maior com a natureza do que com indivíduos. Enquanto se preocupar com indivíduos e com a moral e com a dignidade humana é uma característica conservadora, nesse meio que ela vive é a devassidão, a podridão, o pântano, as piores pessoas possíveis.
Então é claro que as escolhas que ela faz dentro desse espectro sempre serão também as piores possíveis. Isso piora muito mais quando nós estudamos e percebemos que as digníssimas, em sua maioria, são desse espectro político. Você tem pouquíssimas digníssimas realmente conservadoras. Praticamente 99% delas estão no espectro político desse outro lado. Eu sei que isso parece um exagero, mas os estudos comprovam isso. Tá? Então, o que ela está vivendo nada mais é do que aquilo que os homens são forçados a viver todos os dias da sua vida quando eles tentam se relacionar. Vamos continuar. Eu, precursora da quarta onda do feminismo no Brasil. Tô falando, não, mas eu que já tive muito do lado da... Caralho, eu tô vermelha. Eu que já fui muito milituda, né? Eu sou a pessoa que zero seria a favor do discurso. Não, porque minha ex é louca. Aparentemente, a língua é o chicote da bunda, né, minhas amigas? Porque, no caso ali, o bagulho é muito sério. É um transtorno de personalidade. Quando eu terminei por conta própria, baseado no caos que eu tava vivendo com ela. Eu tava tão destruída psicologicamente que eu pensei assim, cara, acho que eu tô louca. Acho que o problema sou eu. Aí eu falei, mas isso aí é esquisito, né? Porque, baseado em tudo que eu vivi, não é possível que eu tenha sido a única premiada pra ela ter sido escrota. Bora falar com as ex dela. Os relacionamentos entre duas digníssimas são a configuração que possui o maior número de agressão dentro do lar. Acho que vocês estão entendendo muito bem o que eu quero falar. É a pior configuração possível que mais adoece as pessoas. Por quê? Porque as duas digníssimas se tornam insuportáveis. Uma digníssima é extremamente insuportável na maioria das vezes com um homem. O homem, ele sempre vai ser a parte boa da relação. Nós já estudamos sobre isso. Os homens entram numa relação pensando em duas coisas. Pensando em enxergar o bem na digníssima e fazer bem a ela. Enquanto as digníssimas entram na relação buscando qualquer tipo de sinal que justifique a desconfiança prévia que ela tem sobre o homem, que vai justificar o comportamento torturador que ela vai exercer na vida desse homem, e elas estão entrando na relação para se beneficiar unicamente. Elas não entram numa relação pensando em favorecer o outro, em tratar o outro bem e ajudá-lo a alcançar suas potencialidades, em se desenvolver. Elas só entram na relação pensando naquilo que elas podem conseguir arbitrariamente. Né? Então é isso que essa moça está vendo agora. Isso é uma grande quebra da narrativa, que até então as digníssimas mimizentas como ela sempre falavam, né? E cadê a sororidade? Cadê a sororidade das digníssimas? Você tá vendo? É totalmente arbitrário tudo que elas falam. São mentiras em cima de mentiras apenas voltadas para destruir os homens. Vamos continuar. Que quer também trabalho no FBI, caso necessário, contrate meu serviço. E eu fui atrás das mulheres que eu soube que ela já tinha se relacionado. E aí... Aí o bagulho ficou sério, porque eu descobri atrocidades. Não foi nada pessoal do universo comigo. É ela mesmo. E essas mulheres me relataram, assim, cada coisa, gente. Cada coisa. Descobri cada coisa que ela aprontou na vida dessas outras mulheres que ela já namorou, já ficou, que assim... Nossa. Sabe o rei Midas? Que tudo que toca vira ouro? Ela é Midas ao contrário. Tudo que toca vira bosta, dá merda, foge, corre. Um breve spoiler. Pessoa narcisista. Tu sabe o que é isso? Espero que não. Pessoa narcisista, isso aqui é ótimo. É um negocinho que faz crescer a sobrancelha. Vamos falar um pouquinho sobre pessoas narcisistas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar sobre narcisismo é que, de fato, as pessoas narcisistas, principalmente as digníssimas, elas são extremamente habilidosas em começar relacionamentos. E elas conseguem isso por causa da sua autoconfiança, o seu foco, a sua atratividade física, a sua extroversão. Mas uma vez que os relacionamentos se iniciam, os narcisistas eles tendem a ser extremamente egoístas, exploradores, egocêntricos, e eles usam uma estratégia de exploração predatória sobre o outro. Eles tentam usar o outro meramente como um objeto de escada para que eles alcancem os próprios objetivos, enquanto não se importam com o bem-estar emocional do outro. Mas vale dizer uma coisa, as digníssimas mais narcisistas, além disso que eu falei inicialmente, elas também são predispostas a ter maior probabilidade de sofrer traição, maior probabilidade de se divorciar, maior probabilidade de perpetrar a agressão dentro do lar. Então, de fato, os narcisistas têm uma habilidade incrível de iniciar relacionamentos. Entretanto, eles não conseguem manter esses relacionamentos pela característica inerente da personalidade deles. Vamos continuar voltando aqui.
Ele é epocílio. Tipo assim, não faz milagre, né? Aliás, isso daqui acho que foi a única coisa positiva que eu tirei desse relacionamento, porque foi ela que chegou com isso, eu já tinha ouvido falar. Daí ela chegou falando, eu uso, funciona. Eu falei, bom, então vambora. Pelo menos nisso, ela não tava mentindo. De resto, aí, daí, pô, fudeu. O resto era tudo mentira. Conviver com uma pessoa narcisista foi extremamente traumático, porque ela vai te enlouquecendo. A ponto de que você fica assim, gente, a louca sou eu. E ela vai te manipulando, abusando do seu psicológico, destruindo a sua autoestima, só pra você ter uma noção, uma breve noção. Vou falar uma frase que ela me falou, basiquinha, tá? Essa é coisa simples ainda, bobeira. A gente tava vendo um filme no sofá, a gente tinha acabado de comer pizza. E a gente tava falando sobre a nossa alimentação, pizza todo dia não dá. Ela falou, não mesmo, a gente tem que se cuidar. Até porque se a gente engordar, a gente termina. Falei, como assim? Não dá pra gente ficar esculachada, né? Tipo, se a gente engordar, a gente termina. Sabe quando os digníssimos falam que os homens só se preocupam com a aparência? Isso, na verdade, é uma projeção daquilo que elas têm dentro de si. Isso é uma forma de censurar no outro aquilo que ela sabe ser errado nela mesma. As digníssimas, deixa eu falar uma coisa pra você, são extremamente ligadas na aparência porque o único valor que elas têm sobre si é a própria aparência, enquanto os homens têm uma miríade de características das quais eles possam se orgulhar. As digníssimas apresentam uma incompetência tão generalizada em tudo que elas fazem, que a única coisa que elas podem usar como uma forma de se promover é a aparência, e as digníssimas ligam demais para a aparência. Mas antes de nós continuarmos, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Se tornando membro do canal, você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, a partir do nível 2, você vai ter acesso a nossa plataforma no Telegram. Lá já conta com mais de 10 mil membros e você vai ter acesso a todas as fontes de todos os estudos que eu cito aqui nos meus vídeos. Isso vai te formar não apenas moralmente, como a gente faz aqui nos vídeos, mas intelectualmente também. Vai te preparar a debater e refutar todas as mentiras que essas mimizentas gostam de falar na sociedade. Você vai conseguir esfregar na cara delas a verdade de tal forma envergonhadas. Além disso, você vai ter acesso a um local onde você vai poder falar abertamente sobre as coisas importantes sem nenhum tipo de censura. Você vai receber o acolhimento de homens de diferentes idades, que é muito importante. Você vai formar um grupo masculino de apoio. A partir do nível 3, você vai ter acesso, além desse benefício do nível 2, você vai ter acesso também à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books, onde nós nos aprofundamos muito sobre muitas questões da psique masculina e das digníssimas também. Só que nós fazemos isso por meio de uma didática extremamente acessível. Então você vai ter um conteúdo denso, mas de fácil aprendizado, e vai te possibilitar se entender. Você vai perceber que todos os seus medos, as suas angústias, os seus sonhos e desejos são compartilhados pelos homens no decorrer da história humana. Você não vai estar sozinho. E a partir disso, você vai ter o caminho para que você se torne o homem que você sempre quis ser. Então, torne-se membro, você vai estar me ajudando também a enfrentar o assédio jurídico que eu sofro. São muitos processos contra mim e a gente precisa pagar os advogados as minhas viagens pelo Brasil para ficar dando os meus testemunhos para os delegados. Então, torne-se membro, você vai estar me ajudando muito e vamos voltar agora para o assunto aqui do vídeo. Vamos colocar aqui. Me veio esse gatilhaço da época que eu tinha os meus transtornos alimentares. Então imagina, que delícia que foi ouvir isso da pessoa que você ama, da mulher que você pensou, caraca, vou casar com essa, eu vou casar, hein? Agora vai. Não foi até hoje que tinha que ser com ela. Enfim, eu acho que essa história vai dar muito pano pra manga e eu já terminei meu skincare. Então, se vocês quiserem saber o que mais aconteceu nessa relação, me conta aqui nos comentários. Que daí eu já aviso vocês, na primeira red flag que uma mulher te der, você já, sai correndo, não fica pra ver. Não pensa assim, não, mas acho que foi sem querer, acho que não vai melhorar, ela tava equivocada. O que eu aprendi nessa história é, relacionamento abusivo acontece de homem pra mulher e de mulher pra mulher também. Foi isso que eu aprendi. E também aprendi que esse produto realmente é ótimo pra fazer o teu cílio e a tua sobrancelha crescer. Mas a gente ainda vai ter muito assunto por aqui sobre isso. Enfim, foi um inferno. Esse tipo de relacionamento, Kéfera, acontece principalmente digníssimas para homens. São os homens as maiores vítimas de relacionamentos que você falou bem baixo para não ter nenhum tipo de problema com censura. São os homens que são as vítimas, não as digníssimas. É engraçado que as digníssimas querem até mesmo forçar os homens a aturar todo o seu mau humor, todo o seu comportamento ridículo quando elas estão de T, vamos te dar um espaço aqui, P, mais um espaço aqui, M. Elas usam esse momento dos ciclos naturais delas para jogar sobre os homens todo tipo de humilhação e extravasar todo tipo de agressividade absurda e sem motivo e sem direção sobre todas as pessoas.
Elas forçam as pessoas a aturá-las, mas elas nunca aturam nada. Você, engraçado que você fala, no primeiro sinal de red flag, um termo bem masculino, pula fora. Engraçado que os homens, eles sempre erram e sofrem porque eles dão uma chance. Enquanto para os digníssimos, os relacionamentos nada mais são do que coisas descartáveis para serem usados, os homens, eles sempre permanecem mais tempo do que deveriam porque eles dão uma chance. Eles tentam enxergar o que é de melhor nas digníssimas. Eles tentam cuidar. Os homens, quando vem uma digníssima com extremos problemas emocionais, ele tem um ímpeto natural de tentar cuidar dela e torná-la aquilo que ele acredita que ela pode ser. As digníssimas não. Qualquer coisinha, elas pulam fora. Enquanto os homens sofrem porque só os homens amam verdadeiramente. Só os homens querem aperfeiçoar pelo amor, cuidar. As digníssimas, no primeiro sinalzinho de que as coisas não estão como elas querem ou como elas exigem que seja, por mais arbitrário que seja, que possa ser, elas descartam as pessoas como se não fossem nada. Elas usam os homens. Essa é a diferença entre nós dois. Os homens cuidam, as digníssimas usam. É triste, mas quanto mais rápido os homens entenderem isso, menos eles vão sofrer em suas vidas. É triste, mas é verdade. Sou o Felipe Chaves, esse canal foi a Tradição. Compartilhe esse vídeo, me ajudem a sair do Shadowban. Tamo junto, pessoal.